Hoje, no programa Informação e Saúde, eu recebo a presença do terapeuta Marcos Carvalho, da empresa Quantum Therapy, que desenvolve um trabalho na área da saúde quântica e ortobiomolecular. Recentemente, Marcos e sua equipe estiveram aqui em São Tomé das Letras para um workshop sobre o assunto. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Marcos. Marcos, o que é a medicina quântica? Bom, Karen, a medicina quântica, a ideia da quântica já surgiu desde 1930. E ao longo desse tempo vem desenvolvendo trabalhos e chegou na medicina quântica, que é a medicina vibracional. É a medicina que trabalha com fatores biofísicos, ela não trabalha com bioquímicos. Então ela vê o ser humano como uma integralidade, entre que todos os órgãos formam uma única pessoa. Ela não separa órgãos da pessoa. Como foi descoberto essa novidade na área da saúde? É como eu falei para vocês, já desde 1930 vem sendo feito trabalhos, desde que foi descoberta a física quântica, e usou os princípios da física quântica para a área da saúde. Então nós saímos da física atual, que vê o homem dissociado de outro homem, ou planetas longe um do outro, e passamos a ter uma visão unicista, tudo num conjunto só. Um interfere junto com o outro. Começou dessa maneira. E a física quântica veio trazendo para a saúde esse princípio vibracional, porque nós estamos muito abaixo da frequência dos átomos, estamos num mundo subatômicos. Quem pode se beneficiar dessa nova era de informação? Olha, o planeta inteiro pode se beneficiar, porque nós estamos num modelo que já esgotou, ou teve esgotada, todas as possibilidades de tratamento. Hoje, o trabalho de medicina atual, ele está focado diretamente nos sintomas. E a medicina vibracional, a ortobiomolecular, ela não vai nos sintomas, ela vai muito antes dos sintomas. Porque primeiro começa no mundo energético, no mundo lá subatômico nosso, e vem se manifestando até chegar no corpo físico. E esse momento que chega no corpo físico, que há um desnível de vibração, que eles chamam de doença, cujas pessoas que tratam são os médicos e hospitais. Então nós, terapeutas ortobiomolecular, tratamos a energia da pessoa, a vibração da pessoa, para ela não ter disfunção energética e não precisar ir para o hospital. Como você se interessou pela saúde quântica e ortobiomolecular? Então, Karen, há 1 ano e 7 meses eu fiz uma cirurgia cardíaca, 2 pontes safena, 2 mamárias. No segundo mês eu já vinha estudando alguma coisa a esse respeito. No segundo mês de cirurgiado, eu parei com todos os remédios por conta própria. Inclusive eu fui no meu cardiologista, ele perguntou por quê, quem que tirou, eu falei que fui eu. E ele falou que eu estava errado. Eu falei, mas eu estou me sentindo bem, eu estou ótimo. E ele mandou fazer exames, eu fui e fiz os exames. Alguns dias depois eu levei no consultório, ele olhou todos os exames e falou, você não tem nada. E ainda brincou comigo, você está um menino, e eu com 60 anos de idade. Então eu falo que eu sou ligado a 220, não tem absolutamente nada de doença. A quem se aplica essa nova ciência? A todos aqueles que queiram ter uma mudança de paradigma, uma nova vida, uma nova realidade. Porque conhecendo os princípios da física quântica e mecânica quântica, não só eu vou utilizar esse princípio para a minha saúde, mas vou utilizar também para a minha vida. Vida pessoal, vida de trabalho. Porque, como eu falei no início, nós vamos deixar de ver um mundo separado. Nós passaremos a ver um mundo integral. Entre eu e você, nós somos um só. Eu e o mundo e o universo somos um só. Nós nascemos lá do comando energético primeiro, do mundo das possibilidades. Seja o mundo dos céus, o mundo de Deus, cada um põe o nome que quiser. Mas nós viemos como pura energia. Essa energia trabalhou e foi criando um corpo. Foi criando aquele feto, aquele embrião, depois o feto, e foi criando a gente. Não é nós, não foi minha mãe que criou. Matéria não gera matéria.
Vida gera vida. Então essa vida que pulsa no universo construiu o meu ser, baseado na genética, no quadro da matriz primordial, que seriam meus pais. Então eu nasci como humano. Então daí que surge a vida. Então a todos nós que queremos enxergar um mundo dessa maneira, não um mundo materialista, um mundo cartesiano, vai servir para todos. O que é a doença e por que ela ocorre? Bem, cara, a doença é multifatorial. Mas como nós não tratamos de doença, repetindo, nós vamos tratar de saúde, nós temos que pensar o seguinte: num corpo saudável não habita doença. Agora, por que ela ocorre? Nós temos hoje uma qualidade de vida, apesar de tanta tecnologia, tantos alimentos colocados à disposição, mas a maior parte deles não serve para como alimento. Eles não nutrem, não tem nutriente. Nós vamos pegar nas gôndolas dos supermercados, tudo que tem rótulo, tem antioxidante, tem corantes, tem várias substâncias químicas que são prejudiciais ao nosso organismo, porque não pertence à nossa genética humana. Nosso corpo não sabe o que fazer com aquilo. Aí nós vemos na agricultura que o Brasil tem sobra de alimentos, mas tem gente passando fome. Então nós vemos na nossa agricultura que ela é pulverizada com agrotóxico diariamente. O Brasil é o campeão mundial de consumo de agrotóxico. Para você ter uma ideia, Karen e seus telespectadores, nós consumimos 5,2 litros de agrotóxico por ano. É muita coisa. Nós estamos nos matando. Nós estamos violentando a nossa natureza, consumindo essas coisas. Então, por isso nós estamos doentes. Por isso precisamos de uma alternativa para evitarmos essas doenças. Como acontece a cura neste processo inovador? A cura se dá da seguinte forma: como eu estava falando da toxicidade dos alimentos e dos elementos químicos colocados nos alimentos. Antigamente, cara, nós fazíamos na roça a linguiça e no instantinho ela ficava escura, quase que pretejava. Isso é porque não tinha os nitratos dentro dela. Hoje, comercialmente, eles aplicam isso e a linguiça faz um mês que está produzida e ela está aquela cor de rosa, aquela coisa bonita. Então é utilizado no salame, é utilizado em todos os embutidos. Então a indústria alimentícia, ela está envenenando a nós e às vezes ainda coloca lá com vitamina, com isso ou com aquilo, mas é uma maneira de enganar, porque a indústria alimentícia ela não preocupa com saúde, ela preocupa com o consumidor. Ela quer que nós consumamos. Então isso prejudica mais. Como que nós vamos livrar disso? Tomar atitudes com alimentação mais adequada, evitarmos os embutidos, evitarmos os rótulos. Esses rótulos são perniciosos. Passarmos a comer uma alimentação melhor. Antigamente o ovo foi banalizado, que dava colesterol, uma mentira. O ovo é o segundo, primeiro o leite materno, o ovo é o segundo alimento melhor do mundo. Certo? Então nós temos N maneiras de fazer o nosso café da manhã. Nós estamos vendo que as farinhas estão prejudicando pessoas com doenças celíacas, aumentando cada vez mais, doenças autoimunes acontecendo, tudo por conta dessa geração, desse mundo que nós estamos vivendo. E nós precisamos sair dele o mais rápido possível, porque a humanidade está doente, a humanidade está morrendo intoxicada. Aí entra essa medicina vibracional, que ela consegue, através de padrões quânticos, que não são bioquímicos, são biofísicos, alterar a vibração, alterar a frequência desses metais tóxicos, alterar a frequência desses parasitas que estão habitando em nós. Apesar que nós temos parasita muito, o ser humano é composto de 10% de células humanas, 90% é bicho, fungos, bactérias. Então nós somos mais fungos do que gente. Mas no meio desses fungos tem os perversos que trazem prejuízo para nós. Então a medicina vibracional vem cuidar do corpo físico para manter a nossa estrutura humana e modular, tirar esses corpos estranhos da nossa natureza para a gente ter uma vida saudável. Se tem um corpo saudável, não há doença. Tudo tem uma frequência. Então vamos pensar a frequência do coração.
O coração vibra a 440 Hz. Então significa que a minha célula não está parada. Minha célula está vibrando. E nessa vibração, os cientistas descobriram que ela vibra 440 Hz por segundo. Então eles mensuraram e colocaram em programas de computador. Quando essa vibração começa a baixar de 440, vai abaixando, 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 eu vou tendo problema cardíaco. Porque a energia do coração está fraca. Ou, muito pelo contrário, se ela está vibrando muito, eu vou ter um outro tipo de disfunção. E normalmente, se eu for no médico, ele vai me dar remédio para tirar o sintoma. Mas o problema está a nível frequencial, a nível energético do coração. As células não estão sendo bem alimentadas, ali tem algum problema. Pode ser essas toxinas, serem essas toxinas que eu te falei, alimentação, através da alimentação, através de outro meio, por exemplo, nós usamos alumínio, panela de alumínio, nós usamos sucos de caixinha, que é o terror, nós alimentamos de leite, que mais prejudica do que dá saúde, porque nem o bezerro mama, mas acabou a época que ele larga a mão de mamar, porque já não serve para ele mais. Então, nós temos que desviar desses focos, dessas coisas. E a medicina vibracional, por outro lado, ela vem corrigir. Como? Ela pega num recipiente líquido, coloca uma vibração de 440 Hz, essa vibração vai entrar na água, na memória da água, que é o princípio da homeopatia, o princípio do floral, e vai ficar registrado na memória da água. E a hora que eu tomar esse composto energético ou vibracional, ele vai direto para o coração, por similaridade, por ressonância. Então, a hora que eu tomar, o meu coração vai sendo nutrido daquela energia de 440, ou se está acima ele volta, se está abaixo ele vai se estabilizando até os 440 Hz. Então não tem contraindicação, não faz mal para a saúde, muito pelo contrário, só faz bem porque vai reafirmar que o órgão esteja saudável. Um remédio não é um remédio. Porque remédio remedeia. O remédio que a gente, por isso que chama remédio, remedeia, ele não cura. E nós estamos intoxicados por remédio, dicas de passagem. Porque a maior parte deles tem as contraindicações que são terríveis para o nosso organismo. Porque o nosso fígado não consegue metabolizar. O meu organismo vai receber uma coisa que não é da minha natureza. E ele não tem onde guardar, como processar e o que fazer. Então o fígado cria bolhas de gordura, células de gordura, coloca as toxinas lá dentro e vai alojando no nosso corpo essas toxinas. Já existe algum hospital quântico? Olha, eu vou remontar que a ortobiomolecular foi criada pelo professor Inamoto, Kunio Inamoto. Ele trouxe para o Brasil essa ideia. E a ideia dele de construir um grande hospital. Só que não é para doentes. É um hospital para pessoas saudáveis. Então doente não vai para o hospital. Doente vai para o hospital. Eu vou lá para me completar, para estabilizar o meu corpo, para eu fazer uma... É como se fosse para um spa, passar uns dias agradáveis, com boa alimentação, relaxamento, massagens, chazinhos, etc. Só que lá vai ser um centro para eu equilibrar os meus fatores energéticos. Todos os meus órgãos vão se equilibrar. E onde há equilíbrio não há desbalanceamento, não há doença. E esse hospital, ele está sendo construído. Hospital só no nome, como eu falei. Mas é um centro onde que eu vou, cada vez que eu vou lá, vou me reabilitar cada vez mais. Que eu não vou pelo motivo da doença. Eu vou pela vontade que eu tenho de ter saúde. Porque hoje o nosso sistema, que é o SUS, ele gasta todo o poder financeiro dele nos últimos 2 anos de vida meu, de cada um da população. Antes de morrer, 2 anos antes, que é uma estimativa, o SUS vai gastar dinheiro internando e dando problema, até a pessoa morrer. Não existe no nosso sistema de saúde um sistema de saúde, existe sistema de doença. Está doente, eu vou tratar a doença. Então deveria ser, vamos tratar a sua saúde, vamos cuidar da sua saúde? Não cuida. Não nos ensinam a cuidar da saúde. Muito pelo contrário, como eu falei dos alimentos industrializados, mas sim permitem que indústrias coloquem lá dentro substâncias que são prejudiciais, cancerígenas, para nós absorvermos.
Então o próprio sistema está matando o sistema. Quem é o maior prejudicado? Somos nós, da população. Marcos, fala pra gente quais são os trabalhos realizados pela Quantum Therapy. O nosso trabalho começa assim, com palestras, conscientização, como esse programa está tendo dando essa oportunidade para nós de falarmos sobre essas conscientização, sobre saúde, que é o mais importante. Então começa com palestras. Então quem quiser, a cidade que quiser convidar a gente, nós vamos com a equipe para lá, vamos fazer as palestras, que é dividido em 3 temas. Primeiro, nós vamos trabalhar no mundo subatômico, para conhecer o mundo da onde fomos gerados, daquelas primeiras partículas que compõem o corpo do ser humano ou compõem toda a natureza. Então, entendido, não esgotando o assunto, que não é a intenção, mas sim para fazer uma pequena abordagem, nós vamos entrar como que é a frequencial do nosso corpo. Quem somos nós? Por que nós somos um só? Por que eu, a parede, somos um só? Então tem um trabalho grande de conscientização. Aí depois vem de prevenção. O que eu vou utilizar para prevenir? Então o trabalho da Quantum Therapy é isso, é trazer informação, conscientização para as pessoas, para ter uma qualidade de vida melhor. Eu atendo em Pouso Alegre, tá? Lá no Face eu tenho uma página que é Quantum Therapy, tá? É só ir lá, clicar e pode deixar mensagem que a gente responde. Se quiser marcar uma consulta, nós estaremos à disposição. A consulta é como, Karen? Existe um questionário. Esse questionário é da ortobiomolecular. Então, conforme a resposta que a pessoa está dando, eu vou entendendo o que a pessoa tem, quais as disfunções que ela tem. Note que não é doença, tá? Disfunções. Então, eu vou entendendo essas disfunções e monto um corpo, um diagnóstico, ou um pré-diagnóstico do que a pessoa está tendo no momento. Numa segunda fase, eu tenho um aparelho que chama aurimeter, ou aurímetro, e ele trabalha por ressonância. Ele faz um exame do corpo todo em mais de 1000 coisas em alguns minutos. Então ele vai achar onde que tem verme, se tem protozoário, metal tóxico, ligas, amálgamas, se tem problema de intolerância alimentar, intolerância medicamentosa. Faz uma varredura na pessoa sem tirar uma gota de sangue e uma gota de suor. Simplesmente trabalhando no campo magnético da pessoa. Nós temos polo magnético nosso. E fazendo tudo isso, então, com o questionário, mais a confirmação da biorressonância, nós conseguimos fazer uma avaliação de até 98% de precisão. E nós indicamos os compostos vibracionais que vão anular aquelas disfunções, reforçar o sistema imune da pessoa e dar uma estabilidade orgânica. Repetindo, um corpo sadio não pega uma doença, não contrai doença. Para quem se interessou e quer saber mais sobre esse assunto, como as pessoas podem entrar em contato com você? Então, o meu número de telefone é 35, região nossa é 35, 99934 0088. Para finalizar, qual dica você deixa para quem busca se aprofundar nessa nova ciência? Existe um campo vasto. Pessoas que interessam-se por saúde, por bem-estar, estão todas as convidadas a aprofundar os conhecimentos na física quântica e na mecânica quântica. A Quantum Therapy está ligada junto com uma empresa de São Paulo que dá os cursos. Isso para as pessoas que são terapeutas. Se quiser mais dicas, eu passo a dica com maior tranquilidade. E a gente quer ter mais parceiros trabalhando para desenvolver essa ideia de qualidade de vida. Como eu falei antes, nós estamos perdendo qualidade de vida. O mundo está modernizando, a medicina está modernizando com equipamentos, máquinas de altíssima qualidade. Mas estamos morrendo cada vez mais por doenças autoimunes, pelo câncer. Isso não tem mais freio. Nós estamos doentes. Então vamos cuidar. Quem quiser ser parceiro, vamos ser parceiro também, cuidando da saúde. Bom, Marcos, é isso aí. Muito obrigada pelas suas informações e pela sua participação no nosso programa Informação e Saúde. Até a próxima.
Este programa foi gravado na Pousada Paraíso, em São Tomé das Letras.